Oi, vamos resolver um exercício do vestibular da PUCamp 94. Ele traz uma equação química não balanceada e o que nos interessa é saber o que devemos fazer para aumentar a concentração de nitrato. Esta reação ela ocorre em solos ácidos, onde a presença de H+ é intensa. Esta reação retira, veja que no sentido normal, ela retira nitrato do solo. Esse nitrato, que é o NO3-, se a reação ocorre no sentido da esquerda para a direita, ele vai indo embora. Repare que na equação existe uma dupla seta. Isso indica uma reação reversível, uma reação que vai e vem, até que a velocidade com a qual ela vai se iguala à velocidade com a qual ela vem. Quando isto acontece, temos o chamado equilíbrio químico. A respeito dos equilíbrios químicos, há um ponto do estudo dos equilíbrios chamado deslocamento do equilíbrio químico. A base para o nosso estudo, a base teórica, é o princípio de Le Chatelier. O que Le Chatelier descobriu para nós sobre os equilíbrios químicos? Ele descobriu que o equilíbrio, quando alterado, tenta se restabelecer. Há diversas formas do equilíbrio se restabelecer. Mas, aqui neste exercício, vamos falar apenas da seguinte situação. Se alguma das substâncias presentes no equilíbrio for retirada, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de produzi-la. Se alguma substância, no momento em que já há equilíbrio químico, for adicionada, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de gastar esta substância. Nós não queremos mais nitrato, então devemos aumentar as quantidades do outro lado, de CO2, H2O ou N2. Se o fizermos, o equilíbrio, quando encontra substâncias com sua quantidade aumentada, gasta estas substâncias. E se gastar CO2, H2O ou N2, vai se deslocar no sentido de produzir nitrato. Outra maneira de aumentar a concentração de nitrato é a diminuição na concentração de glicose ou H+. Se houver diminuição na concentração de glicose ou H+, o equilíbrio se deslocará no sentido de formar estas substâncias. Se deslocará, repare, esquerda, direita. Se deslocará para a esquerda, produzindo nitrato. Vamos analisar da letra E para a letra A. Consumir H2O. Se eu retiro água, o equilíbrio se desloca para a esquerda, para produzir água, entre outras substâncias, porque não há como produzir só água. O equilíbrio precisa se deslocar e assim ele produz CO2 e N2 também. Mas neste deslocamento ele gasta nitrato e não é o que queremos. E a alternativa D? Reagir com N2. Reagir significa consumir a substância com a qual você está reagindo. Então reagir com N2 é retirar N2. O equilíbrio se deslocará para a direita, gastando nitrato.
absorver dióxido de carbono, CO2. Se eu absorvo CO2, eu retiro o CO2, o equilíbrio se desloca para a direita, gastando nitrato. Não é também o que queremos. Agora olha a alternativa B. O que acontecerá se eu colocar no equilíbrio uma espécie química capaz de liberar íons H+, ou seja, um ácido de Bronsted-Lowry? Porque ácidos são substâncias capazes de liberar H+ como único íon positivo pela teoria de Arrhenius. Já pela teoria de Bronsted-Lowry, basta que a substância libere H+ e pronto, já é um ácido. Então, se eu liberar íons H+, o equilíbrio vai querer gastá-lo, por se eu me libero. Portanto, se eu liberar H+, a quantidade de H+ vai aumentar e o equilíbrio vai querer gastá-lo. E para gastá-lo, vai gastar também glicose e nitrato. Vai ser então deslocado para a direita, que não é o que queremos. E a alternativa A? Se eu coloco uma substância que libera OH-, ou seja, uma base segundo a teoria de Arrhenius. Você que é mais principiante no estudo da química, tem na sua cabeça bem claro que base tem que liberar OH-. Se eu colocar uma base no meio, bases neutralizam ácidos. Por quê? Porque o OH- ele encontra o H+ formando água. Então cada OH- neutraliza um H+, cada OH- tira um H+ de circulação. Então se eu libero o OH-, se eu libero íons hidróxido, eu diminuo a quantidade de íons H+, eu diminuo a concentração de H+, e o equilíbrio se deslocará no sentido de salvar esta situação, no equilíbrio de se restabelecer. Então retirou o H+, ele vai correr para restabelecer essa perda de H+, ele vai se deslocar para a esquerda. E quando se desloca para a esquerda, forma H+, nitrato e glicose. Forma, portanto, mais nitrato. Aumenta, portanto, a concentração de nitrato. E é por isso que a alternativa correta, neste caso, é a letra A. E um bom estudo para você!